A paz de Deus, irmãos. Meu nome é Maria, mãe de 7 filhos, e quero contar como Deus me tirou do vale mais profundo da minha vida. No sertão onde nasci, sempre vivi da roça com meu esposo. Mesmo com pouco, havia alegria no nosso lar. Trabalhávamos juntos, cuidávamos dos animais e nossa fé era nossa força. Mas chegou o tempo da grande seca. O chão rachou, as plantações morreram, os animais caíram um por um. Meu esposo partiu para São Paulo, prometendo mandar dinheiro, mas as cartas pararam de chegar. Fiquei sozinha com 7 crianças chorando de fome. Irmãos, eu cheguei ao fundo do poço. Na última noite que tínhamos comida, dei tudo para meus filhos e fui orar. Não tinha mais nada, nem esperança restava no meu coração. Ali, de joelhos no chão rachado, clamei a Deus como nunca havia clamado. Foi então que o milagre aconteceu. O vento soprou forte e a primeira chuva em meses começou a cair. Enquanto eu orava, alguém bateu na minha porta, dizendo: "A paz de Deus." Me levantei e fui atender. E eram 3 anjos de Deus, irmãos de terno bem vestido, que eu nunca tinha visto antes. E com eles estava o início da minha libertação. Irmão, até hoje, não sei como explicar tudo o que Deus fez. Deus restaurou minha família inteira. Irmãos, quando você acha que chegou ao fim, Deus está preparando o seu recomeço. Ele nunca abandona os seus filhos, a vida que conhecia antes da provação. Deixem-me contar como era minha vida antes dessa grande prova que Deus me permitiu passar. Eu nasci no sertão da Paraíba, numa cidadezinha pequena, onde todo mundo se conhecia e a vida girava em torno da igreja, da feira semanal e do trabalho na roça. Meus pais eram pessoas simples, trabalhadores da terra, e me criaram no temor do Senhor, mesmo não conhecendo ainda a verdade da doutrina que hoje abraço. Cresci vendo minha mãe acordar antes do sol para preparar o café e cuidar dos afazeres da casa, enquanto meu pai ia para a roça com a enxada no ombro. Eles me ensinaram que o trabalho dignifica o homem e que Deus sempre provê para quem confia nele. Lembro-me das orações que minha mãe fazia na cozinha, pedindo a Deus para abençoar o dia de trabalho e proteger nossa família. Aos 17 anos, conheci João, meu esposo, num domingo após o culto na igreja da cidade. Ele era um rapaz trabalhador, filho de agricultores, e tinha o mesmo sonho que eu: formar uma família abençoada por Deus. Nosso namoro foi simples, mas cheio de propósito. Conversávamos sobre os planos que tínhamos, sempre colocando Deus no centro de tudo. Casamos numa cerimônia simples, mas repleta de alegria. A igreja estava cheia de parentes e amigos, e eu me sentia a mulher mais feliz do mundo caminhando até o altar com meu vestido branco que minha própria mãe havia costurado. João estava lá, esperando por mim com os olhos brilhando de felicidade, e quando o pastor nos declarou marido e mulher, eu soube que Deus havia unido nossas vidas para sempre. Começamos nossa vida conjugal numa casinha simples que João havia construído com as próprias mãos. Era pequena, mas era nossa. Tinha 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um quintal onde plantávamos algumas verduras e criávamos algumas galinhas. A casa ficava numa propriedade que pertencia ao pai de João, e ali começamos a trabalhar a terra que seria nosso sustento. Os primeiros anos foram de muito trabalho, mas também de muita alegria. João trabalhava de sol a sol na roça, plantando milho, feijão e mandioca, enquanto eu cuidava da casa, das galinhas e ajudava na época da colheita. Acordávamos cedo, tomávamos nosso café simples, pão de milho, queijo que eu mesma fazia e café forte, e saíamos para o trabalho com o coração cheio de esperança. Logo, Deus nos abençoou com nosso primeiro filho, José, que chegou como uma bênção do céu. Lembro-me da emoção que senti quando o segurei pela primeira vez nos braços. João chorou de alegria e nós agradecemos a Deus por aquela vida preciosa que ele havia confiado aos nossos cuidados.
José era uma criança tranquila, saudável e trouxe ainda mais união para o nosso lar. Os anos foram passando e Deus continuou abençoando nosso ventre. Veio Maria, depois Pedro, em seguida Ana, depois Joaquim, logo Francisco e por último a pequena Isabel. 7 filhos que eram a alegria da nossa vida. A casa que antes parecia grande, agora vivia cheia de risadas, brincadeiras e conversas. João sempre dizia que éramos a família mais rica do sertão, porque tínhamos o amor de Deus e um dos outros. Cada criança trazia sua personalidade única. José, o mais velho, sempre foi responsável e ajudava o pai na roça desde pequeno. Maria herdou meu jeito de cuidar dos mais novos e sempre foi minha ajudante especial na cozinha. Pedro era o mais brincalhão, sempre inventando travessuras que nos faziam rir. Ana tinha uma voz linda e gostava de cantar os hinos que aprendia na igreja. Joaquim era quieto, mas observador, sempre prestando atenção em tudo ao redor. Francisco era o mais carinhoso, sempre querendo colo e beijinhos. E nossa Isabel, a caçula, era a bonequinha da casa, mimada por todos os irmãos. Nossa rotina era simples, mas cheia de propósito. Acordávamos cedo, fazíamos nossas orações em família, tomávamos café e cada um seguia para suas responsabilidades. João ia para a roça com José e Pedro, que já estavam grandes o suficiente para ajudar. Eu ficava em casa com as crianças menores, cuidando dos afazeres domésticos, preparando as refeições e ensinando as meninas a costurar e cozinhar. Nas tardes, quando o trabalho na roça terminava, a família toda se reunia debaixo da árvore grande que havia no quintal. João contava histórias, as crianças brincavam e eu aproveitava para fazer algum crochê ou remendo nas roupas. Eram momentos preciosos onde o cansaço do dia se transformava em gratidão pela família que Deus nos havia dado. Os domingos eram especiais. Toda a família se arrumava com as melhores roupas que tínhamos e íamos para a igreja da cidade. O culto era simples, mas eu sentia a presença de Deus naquele lugar. Cantávamos os hinos com fervor, ouvíamos a pregação da palavra e sempre voltávamos para casa com o coração aquecido pela comunhão com os irmãos. Depois do culto, era tradição almoçarmos todos juntos. Eu preparava uma comida especial, geralmente galinha caipira com arroz e feijão, acompanhado de farinha de mandioca e algumas verduras do quintal. As crianças ajudavam a pôr a mesa e João sempre fazia uma oração de gratidão antes de começarmos a comer. Eram momentos de muita alegria e comunhão familiar. O trabalho na roça era duro, mas gratificante. João conhecia a terra como poucos, sabia quando plantar cada cultura, como cuidar das plantas e quando era a hora de colher. Eu aprendi muito com ele sobre a agricultura e também desenvolvi minhas próprias habilidades. Cuidava de uma pequena horta onde plantava tomate, cebola, coentro, alface e outras verduras que usávamos nas refeições. Tínhamos também alguns animais que eram fundamentais para nossa subsistência. As galinhas nos davam ovos frescos todos os dias e, eventualmente, uma delas virava o almoço de domingo. Tínhamos uma vaca leiteira chamada Estrela, que nos dava leite fresco toda manhã. Desse leite, eu fazia queijo, coalhada e manteiga. Havia também 2 porcos que criávamos no quintal e algumas cabras que pastavam no terreno. A vida financeira era simples, mas equilibrada. Vendíamos parte da produção na feira da cidade toda quinta-feira. João carregava o jumento com sacos de milho, feijão e mandioca, e eu levava os ovos, o queijo e as verduras da horta. O dinheiro que ganhávamos era suficiente para comprar o que não produzíamos: açúcar, sal, óleo, tecidos para as roupas das crianças e alguns remédios quando necessário. Eu havia aprendido com minha mãe a arte de economizar e aproveitar tudo. Nada se desperdiçava em nossa casa. As sobras de comida viravam ração para os animais. Os panos velhos se transformavam em panos de limpeza ou remendos. E até mesmo a água do banho era reaproveitada para regar as plantas. Era uma vida de simplicidade, mas também de abundância, porque tínhamos tudo o que realmente importava. As noites eram especiais em nossa casa. Depois do jantar,
Quando as crianças menores já estavam dormindo, João pegava sua sanfona e tocava algumas músicas. Às vezes cantava uns hinos, outras vezes ele tocava músicas sertanejas que aprendera quando jovem. Era nossa hora de relaxar e agradecer a Deus por mais um dia abençoado. Durante a semana, quando havia lua cheia, às vezes os vizinhos vinham para a nossa casa ou nós íamos à casa deles. Os homens conversavam sobre o trabalho na roça, o tempo e os preços dos produtos na feira. Nós, mulheres, trocávamos receitas, falávamos sobre os filhos e dividíamos as preocupações e alegrias do dia a dia. As crianças brincavam juntas, criando memórias que levariam para toda a vida. A educação dos filhos era uma prioridade em nossa casa. Todos eles frequentavam a escola da cidade, mesmo quando isso significava caminhar quilômetros todos os dias. João sempre dizia que a educação era a herança mais valiosa que podíamos deixar para eles. Eu os ajudava com as tarefas de casa, ensinava-os a ler a Bíblia e sempre incentivava o amor pelo conhecimento. Cada um dos meus filhos tinha seus sonhos e talentos especiais. José sonhava em ter sua própria fazenda um dia. Maria queria aprender a costurar profissionalmente e talvez ter sua própria oficina de costura. Pedro falava em conhecer cidades grandes e trabalhar com máquinas. Ana sonhava em cantar na igreja e, quem sabe, gravar discos gospel. Joaquim demonstrava interesse pelos estudos e falava em ser professor. Francisco queria ser motorista de caminhão para viajar pelo Brasil todo. E nossa pequena Isabel ainda estava descobrindo seus sonhos, mas já mostrava talento para desenhar. As estações do ano ditavam o ritmo da nossa vida. No inverno, quando as chuvas chegavam, era tempo de plantar. A terra ficava macia e escura, perfeita para receber as sementes. João e os meninos trabalhavam duro preparando a terra, fazendo sulcos e plantando com esperança de uma boa colheita. Eu aproveitava para fazer conservas das frutas que tínhamos colhido no verão e preparar nossa despensa para os meses mais difíceis. A primavera trazia renovação e beleza ao sertão. As plantas brotavam, as árvores ficavam verdes e tudo parecia renascer. Era a época de cuidar das plantações, fazer a limpa do terreno e torcer para que as chuvas continuassem na medida certa. As crianças adoravam essa época porque podiam brincar mais ao ar livre, sem o calor excessivo do verão. O verão era tempo de colheita e também de muito trabalho. João e eu passávamos dias inteiros no campo colhendo milho, feijão e mandioca. Era um trabalho cansativo, mas gratificante, porque víamos o fruto do nosso esforço. As crianças ajudavam carregando cestos e ensacando os grãos. À noite, quando tudo estava guardado no paiol, fazíamos uma oração de gratidão a Deus pela provisão. O outono era a época de preparar a terra para o próximo plantio e também de fazer os reparos necessários na casa e nos currais dos animais. João consertava cercas, pintava paredes e verificava o telhado antes das próximas chuvas. Eu aproveitava para renovar as roupas de cama, fazer novos colchões de palha e preparar conservas para o inverno que se aproximava. Nossa fé era o centro de tudo em nossa vida. Mesmo não conhecendo ainda a verdade completa da doutrina, confiávamos em Deus com todo o coração. Fazíamos nossas orações pela manhã, na hora das refeições e antes de dormir. Ensinávamos as crianças a orar e a confiar em Deus em todas as circunstâncias. A Bíblia era lida regularmente em nossa casa e sempre procurávamos viver de acordo com os ensinamentos que conhecíamos. João era um homem íntegro, trabalhador e temente a Deus. Ele nunca levantava a voz para mim ou para as crianças. Sempre resolvia os problemas com paciência e sabedoria. Era respeitado por todos na comunidade, por sua honestidade e disposição para ajudar o próximo. Quantas vezes ele deixou de lado seu próprio trabalho para ajudar um vizinho em dificuldade, sem esperar nada em troca. Eu me esforçava para ser uma esposa virtuosa e uma mãe dedicada. Acordava antes de todos para preparar o café, cuidava para que a casa estivesse sempre limpa e organizada, e me dedicava inteiramente à educação e ao bem-estar dos meus filhos.
Aprendi a administrar o lar com sabedoria, fazendo render o pouco que tínhamos e sempre mantendo um ambiente de paz e amor em nossa casa. Os anos passavam e nossa família crescia em união e amor. Mesmo com as dificuldades naturais da vida no sertão, o calor intenso, a dependência das chuvas, os preços baixos dos produtos agrícolas, nós éramos felizes. Tínhamos um ao outro, tínhamos nossa fé em Deus. E isso era mais valioso que todas as riquezas do mundo. Lembro-me de tardes inteiras passadas debaixo da mangueira no quintal, descascando frutas com as crianças, ouvindo suas conversas e risadas. Lembro-me das noites em que João tocava sanfona enquanto as crianças dançavam na sala. Lembro-me dos domingos de chuva, quando ficávamos todos juntos em casa, contando histórias e fazendo brincadeiras. Era uma vida simples, mas rica em amor, propósito e fé. Cada dia tinha seu valor, cada momento era vivido com intensidade. Não tínhamos luxos, mas tínhamos tudo o que realmente importava: uma família unida, trabalho honesto, um teto sobre nossas cabeças e a certeza de que Deus estava conosco em todos os momentos. Quando o céu fechou as suas comportas, irmãos, se há algo que aprendi na vida, é que as provações chegam sem avisar, como ladrão na calada da noite. Era o ano de 1991, e eu jamais poderia imaginar que nossa vida tranquila e abençoada estava prestes a ser testada de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Tudo começou de maneira quase imperceptível. As chuvas de dezembro, que normalmente chegavam como uma bênção para preparar a terra para o plantio, vieram fracas e espaçadas. João, com sua experiência de anos trabalhando a terra, notou logo que algo estava diferente, mas tentou me tranquilizar, dizendo que às vezes o inverno atrasava um pouco, mas que logo as chuvas chegariam com força total. Plantamos como sempre fazíamos, com esperança e fé. João preparou a terra com o mesmo carinho de sempre, fez os sulcos perfeitos, e nós colocamos as sementes na terra com oração e expectativa. As crianças ajudaram, como todos os anos, carregando sacos de sementes e brincando entre os sulcos enquanto trabalhávamos. Era para ser mais um ano normal, mais uma colheita abençoada. Mas janeiro chegou e as chuvas continuaram escassas. O que havia germinado começou a amarelar, e João passava horas caminhando pela roça, observando o céu em busca de nuvens que teimavam em não aparecer. Eu o via pela janela da cozinha, parado no meio da plantação, com o chapéu na mão, olhando para cima como se pudesse convencer Deus a abrir as comportas do céu. As primeiras plantas começaram a morrer em fevereiro. Era doloroso ver o trabalho de meses se desfazendo diante dos nossos olhos. João trabalhava ainda mais, tentando salvar o que fosse possível. Ele carregava a água do açude em baldes para regar pelo menos uma parte da plantação. Mas era uma luta desigual contra a imensidão do sertão sedento. Os vizinhos estavam passando pela mesma situação. Nas conversas da feira de quinta-feira, já não se falava mais de outra coisa senão da falta de chuva. Os mais antigos diziam que tinham visto secas antes, mas que essa parecia diferente, mais severa. O preço dos produtos começou a subir e, paradoxalmente, nós que produzíamos alimento estávamos começando a ter dificuldade para colocar comida na mesa. Em março, a situação se agravou drasticamente. O açude que abastecia nossa propriedade e de mais 3 vizinhos estava com o nível da água perigosamente baixo. A terra havia rachado, formando fissuras profundas que pareciam feridas abertas na face da terra. O vento quente soprava o tempo todo, levantando poeira e tornando o ar quase irrespirável. Foi quando começamos a perder os animais. Nossa vaca estrela, que havia sido nossa companheira fiel por tantos anos, começou a dar menos leite. Depois parou completamente, e numa manhã terrível, João a encontrou caída no pasto, morta de sede e fome. Choramos juntos naquela manhã, porque Estrela era quase como um membro da família. As crianças menores não entendiam por que a vaquinha não levantava mais.
e foi uma das conversas mais difíceis que tive que ter com meus filhos. As galinhas começaram a morrer uma por uma. Primeiro foram as mais velhas, depois as mais novas. Eu tentava dar água para elas, mas a água que tínhamos era pouca e precisávamos economizar para a família. Era terrível ver aqueles animais que nos haviam dado ovos frescos todos os dias, que haviam sido parte da nossa vida, morrerem de sede na nossa frente sem que pudéssemos fazer nada. Os porcos foram os próximos. João tentou vendê-los antes que morressem, mas todos os criadores da região estavam na mesma situação. Não havia compradores. E os próprios comerciantes já não conseguiam transportar os animais, porque as estradas estavam fechadas pela poeira e pela falta de combustível para os caminhões que não conseguiam subir os preços devido à crise geral. O paiol, que sempre havia estado cheio após cada colheita, começou a ficar vazio rapidamente. O milho que deveria durar até a próxima safra estava acabando, e não havia perspectiva de nova plantação. O feijão, nosso alimento básico de cada dia, tornou-se um luxo que precisávamos racionar. A mandioca, que sempre havia sido abundante, estava toda perdida na terra ressecada. As crianças começaram a perceber que algo grave estava acontecendo. José, o mais velho, tentava ajudar o pai de todas as formas possíveis, mas até mesmo ele, com toda a sua força de jovem, se sentia impotente diante da imensidão da tragédia que se abatia sobre nós. Maria começou a comer menos para que os irmãos menores pudessem ter mais comida, e isso partia meu coração de mãe. Pedro, que sempre foi o mais brincalhão, ficou quieto e pensativo. Ana parou de cantar os hinos que tanto gostava, e a casa ficou estranhamente silenciosa, sem sua voz doce ecoando pelos cômodos. Joaquim, sempre observador, fazia perguntas que eu não sabia como responder. Mãe, por que Deus não manda chuva? E pai, quando vamos plantar de novo? Francisco, ainda pequeno, não entendia completamente a situação, mas sentia o clima de tensão e preocupação que havia se instalado em nossa casa. Ele ficava mais grudado em mim, como se pressentisse que algo ruim estava acontecendo. E nossa pequena Isabel, com apenas 4 anos, às vezes perguntava por que não tínhamos mais ovos no café da manhã, e eu precisava inventar desculpas para não assustá-la. A feira de quinta-feira, que sempre havia sido um momento de alegria e comunhão com os vizinhos, tornou-se um encontro de desesperados. Cada vez menos pessoas tinham produtos para vender, e os poucos que ainda tinham algo cobravam preços que ninguém podia pagar. Era um círculo vicioso. Quem produzia não tinha compradores, e quem queria comprar não tinha dinheiro. João começou a ficar cada vez mais preocupado e calado. Ele, que sempre havia sido otimista e cheio de fé, começou a demonstrar sinais de desespero. Passava horas sentado na varanda, olhando para o horizonte, como se esperasse ver nuvens de chuva surgindo no céu sem fim. Suas mãos, sempre ocupadas com o trabalho, agora ficavam inquietas, mexendo no chapéu ou tamborilando nos joelhos. Eu tentava manter a esperança e a fé da família, mas confesso que no fundo do meu coração também estava começando a me desesperar. As reservas de comida diminuíam a cada dia e eu não sabia como ia alimentar meus 7 filhos por muito mais tempo. Comecei a diluir mais a sopa, a fazer o feijão render mais dias, a inventar receitas com os poucos ingredientes que tínhamos. A água tornou-se nossa maior preocupação. O açude estava quase seco e precisávamos caminhar cada vez mais longe para encontrar água potável. Eu e as crianças maiores fazíamos viagens diárias com baldes e potes, caminhando quilômetros sob o sol escaldante para buscar água em poços que ainda não haviam secado completamente. Foi nessa época que João tomou a decisão mais difícil de sua vida. Numa noite de maio, depois que as crianças foram dormir, ele se sentou comigo na varanda e disse palavras que eu jamais esquecerei. Maria, eu preciso ir embora.
Preciso ir para São Paulo procurar trabalho. Se eu ficar aqui, vamos todos morrer de fome. Chorei naquela noite como nunca havia chorado antes. A ideia de ficar sozinha com 7 crianças, sem comida, sem água, sem recursos, me apavorava. Mas eu sabia que João estava certo. Não havia alternativa. Ele precisava ir atrás de uma solução, de uma esperança, de uma forma de salvar nossa família. Os preparativos para a viagem de João foram os mais dolorosos da minha vida. Eu arrumei suas poucas roupas numa mala velha, separei o pouco dinheiro que tínhamos guardado para as emergências e tentei ser forte para não desmoronar na frente dele e das crianças. João conversou com cada um dos filhos, explicando que ia trabalhar longe para conseguir comida para a família. José, mesmo sendo ainda jovem, prometeu cuidar de todos nós na ausência do pai. Maria disse que ia me ajudar com os afazeres da casa e com os irmãos menores. As crianças menores não entendiam completamente, mas prometeram ser obedientes e não dar trabalho para a mamãe. Foram momentos de muita emoção e lágrimas. Na manhã da partida, toda a família acompanhou João até a estrada onde ele pegaria a carona que o levaria até a rodoviária da cidade. Ele abraçou cada um dos filhos, me deu um beijo longo e prometeu que logo mandaria notícias e dinheiro. O último que vi dele foi sua figura caminhando pela estrada poeirenta, com a mala na mão e o coração partido pela separação. Os primeiros dias após a partida de João foram os mais difíceis. A casa parecia vazia, sem sua presença, sem sua voz, sem seu violão tocando nas noites. As crianças ficaram mais quietas, e eu precisei ser forte para manter a família unida e esperançosa. Continuei com a rotina de sempre, mas tudo parecia mais difícil sem meu companheiro ao lado. As primeiras cartas de João chegaram depois de 2 semanas. Ele contava que havia chegado bem a São Paulo, que estava procurando trabalho e que havia encontrado um lugar barato para ficar. Dizia que a cidade era muito grande e diferente do que imaginara, mas que estava confiante de que logo encontraria um emprego. Essas cartas eram nossa única esperança, nossa conexão com a possibilidade de dias melhores. Por alguns meses, as cartas chegaram regularmente. João contava sobre sua nova vida na cidade grande, sobre as dificuldades que estava enfrentando, mas sempre com otimismo. Às vezes vinha um pouco de dinheiro junto com as cartas, e esses eram os dias mais felizes em nossa casa. Eu comprava comida e por alguns dias conseguíamos comer melhor. Mas a seca continuava implacável. O açude secou completamente e agora precisávamos buscar água ainda mais longe. Os vizinhos mais próximos começaram a abandonar suas propriedades e partir para outras regiões. Nossa pequena comunidade, que sempre havia sido unida e solidária, estava se desfazendo diante dos nossos olhos. As crianças começaram a demonstrar sinais de desnutrição. Ficaram mais magras, mais pálidas, com menos energia para brincar. José e Maria, os mais velhos, tentavam esconder a fome para que os menores pudessem comer um pouco mais, mas eu percebia o sacrifício que estavam fazendo. Como mãe, era desesperador ver meus filhos passando necessidade e não poder fazer nada. Foi então que as cartas de João pararam de chegar. A princípio, pensei que fosse apenas um atraso dos correios, que sempre foram irregulares em nossa região. Mas passaram-se semanas, depois meses, e nenhuma notícia chegava. Eu caminhava até os correios da cidade toda semana, esperando ansiosamente por uma carta, por uma notícia, por qualquer sinal de que João estava bem. O dinheiro que ele havia mandado nas últimas cartas acabou rapidamente. A comida ficou cada vez mais escassa. E eu precisei tomar decisões que jamais imaginei que teria que tomar. Comecei a vender os poucos móveis que tínhamos, depois as ferramentas de João, depois suas roupas que haviam ficado. Cada venda era como arrancar um pedaço do meu coração, mas era necessário para manter meus filhos vivos. A situação ficou tão desesperadora que comecei a pedir ajuda aos vizinhos que ainda restavam. Mas eles também estavam passando dificuldades enormes. Alguns me ajudaram com o pouco que podiam. Outros simplesmente não tinham nada para oferecer.
A solidariedade que sempre existira em nossa comunidade estava sendo testada ao extremo pela severidade da crise. As noites se tornaram momentos de agonia. Eu ficava acordada ouvindo o choro baixinho das crianças com fome, planejando como faria para conseguir comida no dia seguinte, orando para que algum milagre acontecesse. Minha fé, que sempre havia sido inabalável, começou a vacilar diante da enormidade do sofrimento que estávamos enfrentando. A descida ao vale mais profundo. Irmãos, se vocês acham que a seca e a partida do meu esposo já haviam sido o fundo do poço, eu preciso contar que o pior ainda estava por vir. Era como se cada dia fosse uma nova descida para um abismo ainda mais profundo, e eu não conseguia ver onde aquilo tudo ia parar. Novembro chegou sem que nenhuma carta de João aparecesse. Foram 4 meses de silêncio total, e eu já não sabia mais o que pensar. Será que ele havia me abandonado? Será que havia arrumado outra família em São Paulo? Será que havia acontecido alguma coisa grave com ele? Minha mente criava os cenários mais terríveis, e eu passava noites inteiras sem conseguir dormir, imaginando as piores possibilidades. As crianças começaram a perguntar pelo pai com mais frequência. José, que já estava com 15 anos e entendia melhor a situação, às vezes me olhava com uma expressão de preocupação que partia meu coração. Ele estava tentando ser o homem da casa, mas era apenas um menino que também sentia a falta do pai e não entendia por que ele havia sumido de nossas vidas. Maria, com seus 13 anos, havia se tornado minha principal ajudante. Ela cuidava dos irmãos menores com uma dedicação que me emocionava e ao mesmo tempo me entristecia, porque eu sabia que ela estava perdendo sua infância para se tornar uma segunda mãe para os irmãos. Suas brincadeiras de boneca haviam sido substituídas por responsabilidades de adulto. Pedro, que sempre foi cheio de energia, agora passava horas sentado em silêncio. A fome havia tirado sua vitalidade, e ele já não corria pelo quintal como antes. Ana, que cantava pelos corredores da casa, agora falava baixinho, como se não tivesse forças para elevar a voz. Joaquim continuava observador, mas suas perguntas infantis agora eram mais profundas e dolorosas. Mãe, nós vamos morrer? Francisco e Isabel, os 2 menores, eram os que mais me preocupavam. Eles não entendiam por que não tinha mais comida, por que não podiam brincar como antes, porque a mamãe estava sempre triste. Francisco, com seus 6 anos, às vezes perguntava quando o papai ia voltar, e eu não sabia o que responder. Isabel, com apenas 4 anos, estava ficando cada vez mais magra e fraca. A fome havia se tornado uma presença constante em nossa casa. Não era mais apenas a sensação de estômago vazio entre as refeições. Era uma companhia indesejada que chegava pela manhã e só saía tarde da noite, quando finalmente conseguíamos dormir. Era uma dor que roía por dentro, que tirava as forças, que nublava os pensamentos. Eu havia desenvolvido uma habilidade terrível: dividir migalhas e fazer parecer que havia comida suficiente. Preparava uma sopa bem rala, com os poucos legumes que conseguia encontrar. Distribuía pequenas porções para cada criança e dizia que estava cheia, para que eles pudessem comer um pouco mais. Quantas noites eu fui dormir sem comer nada, só para que meus filhos tivessem pelo menos alguma coisa no estômago. O quintal da nossa casa, que antes era cheio de vida com galinhas ciscando e plantas crescendo, agora parecia um cemitério. A terra estava rachada, as plantas haviam morrido e só restavam os esqueletos ressecados do que um dia foram árvores frondosas. Até mesmo a mangueira grande, onde costumávamos nos sentar nas tardes, estava com os galhos secos e sem folhas. A situação da água havia se tornado crítica. O poço mais próximo que ainda tinha água ficava a 4 quilômetros de casa, e eu fazia essa caminhada todos os dias, carregando potes e baldes vazios na ida e cheios na volta. José e Maria me acompanhavam sempre que podiam, mas eles também estavam fracos pela falta de alimentação adequada. Essa caminhada diária em busca de água se tornou uma tortura.
Saíamos de madrugada, antes do sol ficar muito forte, e caminhávamos pela estrada poeirenta até o poço. Às vezes encontrávamos outras famílias na mesma situação e formávamos uma fila silenciosa de desesperados, esperando nossa vez de encher os recipientes com a água barrenta que restava no fundo do poço. A volta era ainda pior. Carregar água sob o sol escaldante, com o estômago vazio e as forças esgotadas, era um exercício de pura resistência. Muitas vezes eu precisava parar no meio do caminho para descansar, e as crianças faziam o mesmo. Éramos uma procissão de sombras caminhando pelo sertão morto, lutando para manter a vida. Em dezembro, aconteceu algo que quase me quebrou completamente. Isabel, minha filha caçula, ficou doente. Começou com uma febre alta que não baixava. Depois vieram a diarreia e os vômitos. Eu sabia que era consequência da desnutrição e da água de qualidade duvidosa que estávamos bebendo, mas não tinha recursos para levá-la ao médico da cidade. Passei 3 noites em claro, segurando minha menina nos braços, vendo-a definhar a cada hora. Ela chorava baixinho, pedindo comida que eu não tinha para dar, pedindo água fresca que eu não conseguia encontrar. Foi o momento em que mais senti a ausência de João. Precisava dele ali. Precisava de sua força, de seu consolo, de sua ajuda para decidir o que fazer. No 3º dia da doença de Isabel, decidi que não podia mais esperar. Peguei emprestado com um vizinho um jumento velho e parti com a menina nos braços para a cidade, numa viagem de 2 horas sob o sol impiedoso. José quis ir comigo, mas eu precisava que ele ficasse cuidando dos outros irmãos. O médico da cidade mal olhou para Isabel. Disse que ela estava desnutrida e desidratada. Prescreveu uns remédios caros que eu não tinha como comprar e me dispensou como se eu fosse apenas mais uma sertaneja ignorante. Voltei para casa com minha filha ainda doente, sem remédio, sem esperança, sentindo-me a mãe mais inútil do mundo. Foi nessa noite, segurando Isabel febril em meus braços, que eu realmente toquei o fundo do poço. Olhei para meus outros 6 filhos dormindo no chão. Já havíamos vendido as camas e percebi que não tinha mais nada a oferecer a eles. Não tinha comida, não tinha água limpa, não tinha remédios, não tinha dinheiro, não tinha esperança. Por milagre de Deus, Isabel começou a melhorar no 4º dia. A febre baixou, ela parou de vomitar e lentamente voltou a sorrir. Mas eu sabia que se ela ficasse doente de novo, eu não teria como salvá-la. Essa consciência me assombrava dia e noite, me fazendo viver em constante estado de alerta e desespero. Foi então que comecei a tomar as decisões mais desesperadas da minha vida. Vendi o jumento que João tanto estimava. Vendi a sanfona que ele tocava nas tardes felizes. Vendi até mesmo minha aliança de casamento. Cada venda era uma punhalada no coração, mas era necessário para comprar um pouco de comida para as crianças. O dinheiro da venda dos objetos durou pouco mais de uma semana. Compramos feijão, farinha, um pouco de açúcar e por alguns dias tivemos a sensação de abundância. As crianças sorriram de novo, brincaram um pouco e por um momento consegui fingir que tudo ia ficar bem. Mas a realidade logo voltou, mais cruel que antes. Quando o dinheiro acabou de novo, comecei a mendigar. Sim, irmãos, eu, Maria, que sempre havia sido uma mulher orgulhosa e trabalhadora, me vi obrigada a bater na porta dos vizinhos pedindo um prato de comida para meus filhos. Foi a experiência mais humilhante da minha vida, mas o amor de mãe é maior que o orgulho. Alguns vizinhos me ajudavam quando podiam, outros fingiam que não estavam em casa quando me viam chegando. Eu entendia a situação deles. Todos estavam passando dificuldades, mas ainda assim doía ser rejeitada quando tudo que eu queria era um pedaço de pão para dar aos meus filhos. As crianças começaram a ter pesadelos constantemente. Acordavam chorando, falando do pai, pedindo comida, descrevendo sonhos onde havia água corrente e mesas fartas. Eu também tinha pesadelos. Sonhava que estava cozinhando uma grande panela de feijão, mas quando ia servir, a panela estava vazia. Sonhava com João voltando para casa,
Mas quando acordava, ele não estava lá. Janeiro de 1992 chegou como um mês maldito. A seca completava mais de um ano e nossa região havia se tornado praticamente inabitável. Os poucos vizinhos que restavam também estavam fazendo as malas para partir. Nossa pequena comunidade, que um dia foi cheia de vida e alegria, estava se tornando uma cidade fantasma. Foi nesse mês que aconteceu o pior dia da minha vida. Acordei numa manhã e não tinha absolutamente nada para dar de café às crianças. Não tinha nem uma migalha de pão, nem um grão de açúcar, nem uma gota de leite. Olhei para meus 7 filhos, me olhando com esperança, esperando que a mamãe fizesse mais um milagre e pusesse comida na mesa. E eu simplesmente não tinha nada. Saí de casa caminhando sem rumo, chorando desesperadamente, procurando alguma solução, algum milagre, alguma resposta. Bati em todas as portas que consegui, mas não havia mais ninguém com condições de ajudar. Voltei para casa de mãos vazias e coração partido, enfrentando o olhar interrogativo dos meus filhos. Foi nessa tarde que tomei a decisão mais dolorosa da minha vida. Reuni as crianças e disse que não tinha mais comida, que não sabia quando teria de novo, mas que eles precisavam continuar tendo fé em Deus. Vi lágrimas nos olhos de José e Maria. Vi confusão nos rostos dos menores. Vi medo nos olhos de todos. Naquela noite, pela primeira vez em toda a minha vida, nós fomos dormir completamente sem comer. Eu ouvia o choro baixinho das crianças, seus estômagos roncando, seus suspiros de resignação. Era como se estivéssemos numa câmara de tortura, onde o algoz era a própria vida e eu não conseguia proteger meus filhos do sofrimento. O clamor que rasgou os céus. Irmãos, chegou então a noite mais escura da minha vida. Era uma quinta-feira do final de janeiro de 1992 e havíamos passado 3 dias praticamente sem comer nada. Eu havia dado às crianças a última farinha que tínhamos, misturada com água, formando uma papa rala que mal sustentava o corpo. Elas comeram aquilo com uma gratidão que partia meu coração, porque até mesmo aquela migalha parecia um banquete diante da fome que estávamos enfrentando. Depois do jantar, se é que posso chamar assim aquela refeição miserável, coloquei as crianças para dormir. Elas se acomodaram no chão da sala, usando trapos como cobertores, abraçadas umas nas outras para se aquecerem. José e Maria, os mais velhos, me olharam com uma expressão que eu jamais esquecerei. Era uma mistura de confiança e desespero, como se dissessem: Mãe, nós confiamos na senhora, mas não sabemos mais o que vai acontecer conosco. Isabel, minha caçula, estava especialmente fraca. Ela havia emagrecido tanto que parecia uma bonequinha quebrada. Seus olhos grandes dominavam o rostinho magro, e ela mal tinha forças para chorar. Eu a segurei no colo por um tempo, cantando baixinho uma música de ninar que minha mãe costumava cantar para mim, e senti que estava perdendo minha filha aos poucos. Quando finalmente todas as crianças adormeceram, eu saí para o quintal. O céu estava escuro, sem lua, sem estrelas, como se até mesmo Deus houvesse fechado os olhos para não ver nosso sofrimento. O vento quente soprava, levantando poeira e trazendo o cheiro de terra ressecada e morte que havia se tornado o perfume constante do nosso sertão. Caminhei até onde ficava a nossa antiga horta, agora apenas um pedaço de terra rachada e estéril. Ali, no mesmo lugar onde um dia plantei tomates e colhi cebolas para temperar nossa comida, eu me ajoelhei. Não foi uma decisão consciente. Foi como se meus joelhos cedessem sob o peso de todo o desespero que eu estava carregando. E ali, sozinha na escuridão, com meus filhos dormindo com fome dentro de casa, eu comecei a orar como nunca havia orado antes. Não foram palavras bonitas ou organizadas. Foi um clamor que saía do mais profundo da minha alma, um grito de dor que eu não conseguia mais conter. Meu Deus, comecei, e minha voz já saía embargada de choro. Eu não aguento mais. Senhor, eu sei que o Senhor nunca desampara os seus filhos, mas eu preciso entender o que está acontecendo conosco. Onde está o Senhor Deus? Onde está meu esposo?
Por que o Senhor permitiu que chegássemos a este ponto? As lágrimas desciam pelo meu rosto como rios, molhando a terra seca aos meus pés. Era como se toda a dor acumulada durante meses de sofrimento estivesse saindo através dos meus olhos. Eu soluçava alto, sem me preocupar se alguém poderia me ouvir, porque não havia mais ninguém por perto mesmo. Senhor, continuei, eu entreguei minha vida ao Senhor desde pequena. Sempre procurei viver de acordo com a sua palavra. Sempre ensinei meus filhos a temer o seu nome. Por que então o Senhor permite que eles passem fome? Por que permite que sofram assim, sendo inocentes? Levantei os olhos para o céu escuro e gritei com toda a força que ainda restava em mim. Deus, se o Senhor existe, se o Senhor realmente cuida dos seus filhos, como está escrito na Bíblia, eu preciso de um milagre agora. Meus filhos estão morrendo de fome, Senhor. Eu não tenho mais nada para dar a eles. A dor no meu peito era física. Parecia que meu coração estava sendo espremido por mãos invisíveis, que minha alma estava sendo rasgada ao meio. Era uma agonia que ia muito além do sofrimento físico da fome. Era a agonia de uma mãe que não consegue proteger seus filhos, que se sente completamente impotente diante da vastidão do mundo cruel. Pai, supliquei, usando uma palavra que normalmente reservava para momentos de maior intimidade na oração. Eu sei que o Senhor conhece nosso sofrimento. O Senhor vê quando o pardal cai, e meus filhos são mais preciosos que muitos pardais. Então por que, Senhor? Por que deixa que eles sofram assim? Foi quando a revolta tomou conta de mim. Uma raiva santa, um questionamento que vinha do mais profundo da alma ferida. Deus, eu não entendo os seus caminhos. Eu não entendo por que o Senhor permite que pessoas más prosperem enquanto nós, que procuramos seguir sua palavra, passamos por esta provação terrível. Bati os punhos no chão ressecado, machuquei os joelhos nas pedras, mas a dor física era nada comparada à dor da alma. Senhor, eu sempre ouvi os pregadores dizerem que o Senhor tem um propósito para tudo, mas que propósito pode haver no sofrimento de crianças inocentes? Que plano divino inclui ver uma mãe sem ter o que dar de comer aos próprios filhos? E então, no meio daquela tempestade emocional, uma lembrança veio à minha mente. Lembrei de Jó, o homem que perdeu tudo, mas que no final disse: Eu sei que o meu Redentor vive. Lembrei de Ana, a mãe de Samuel, que clamou no templo até que Deus ouviu sua oração. Lembrei de tantas histórias bíblicas de pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte, mas que foram socorridas por Deus. Senhor, murmurei, mudando o tom da oração, eu sei que o Senhor não é surdo aos clamores dos seus filhos. Eu sei que o Senhor não é indiferente ao nosso sofrimento. Talvez eu não entenda seus caminhos, mas eu ainda creio que o Senhor é bom, que o Senhor é justo, que o Senhor tem cuidado de nós. Senti uma paz estranha começar a descer sobre mim. Não era uma paz que vinha da solução dos problemas. Os problemas continuavam todos lá. Era uma paz que vinha da certeza de que eu não estava sozinha naquela luta, de que havia alguém maior que tudo aquilo me escutando, me vendo, se importando comigo e com meus filhos. Pai, continuei, agora com voz mais serena, eu coloco meus filhos nas suas mãos. Eu não consigo mais cuidar deles sozinha. Eu não tenho mais recursos, não tenho mais forças, não tenho mais esperanças humanas. Se eles vão viver ou morrer, está nas suas mãos agora. Foi uma rendição total, completa. Era como se eu estivesse entregando o controle da situação para Deus, reconhecendo minha total incapacidade de resolver aquela crise. Era um ato de fé desesperada, mas ainda assim um ato de fé. Senhor, prossegui, se for da sua vontade que nós morramos aqui neste sertão, que seja feita a sua vontade. Mas se o Senhor tem outros planos para nós, eu imploro que o Senhor haja agora. Meus filhos não podem esperar mais. Isabel está definhando. Francisco mal consegue ficar em pé. Todos estão no limite das forças. E então, numa inspiração que eu sei que veio do Espírito Santo, eu comecei a fazer uma oração diferente. Deus, eu sei que o Senhor pode fazer chover no deserto.
pode fazer brotar água da rocha, pode multiplicar pães e peixes. Senhor, eu peço que o Senhor mande chuva para esta terra seca. Peço que o Senhor traga de volta meu esposo, são e salvo. Peço que o Senhor providencie comida para meus filhos. E, Senhor, continuei, sentindo uma unção especial descendo sobre mim. Se existe uma igreja verdadeira em algum lugar, se existem servos fiéis seus que podem nos ajudar a conhecer melhor os seus caminhos, eu peço que o Senhor os traga até nós. Que o Senhor nos mostre o caminho da verdade, da vida, da salvação completa. Orei durante horas, falei com Deus sobre cada um dos meus filhos, mencionando-os pelo nome, contando sobre suas personalidades, seus sonhos, suas qualidades. Orei por João, pedindo a Deus que o protegesse onde quer que ele estivesse e que o trouxesse de volta para nós. Orei pelos vizinhos que também estavam sofrendo, por nossa região castigada pela seca, por todos aqueles que passavam necessidade. Quando finalmente me levantei, já era quase madrugada. Meus joelhos estavam machucados, meu rosto estava sujo de terra e lágrimas, mas meu coração estava diferente. Havia uma expectativa, uma certeza de que algo ia acontecer. Não sabia o que nem quando, mas tinha a convicção de que Deus havia ouvido minha oração. Entrei em casa e fui verificar as crianças. Todas dormiam profundamente, apesar da fome. Isabel respirava melhor, parecia mais tranquila. José havia abraçado Pedro durante o sono, e Maria estava com Francisco aninhado em seus braços. Era uma cena ao mesmo tempo comovente e dolorosa. Meus filhos se protegendo mutuamente, unidos na adversidade. Me deitei no chão ao lado deles, mas não conseguia dormir. Ficava olhando para o teto da casa, repassando na mente cada palavra da oração que havia feito. Tinha uma sensação estranha, como se algo muito importante estivesse prestes a acontecer. Era como se o próprio ar tivesse mudado, como se houvesse uma expectativa sobrenatural no ambiente. De manhã, acordei com um sentimento que não experimentava há muito tempo: esperança. Não tinha mais comida que na noite anterior. Não havia soluções visíveis para nossos problemas, mas havia algo diferente em meu espírito. Era como se Deus tivesse sussurrado em meu ouvido durante o sono: Filha, eu ouvi sua oração. O dia em que o céu se abriu. Irmãos, o que aconteceu no dia seguinte àquela noite de oração foi o maior milagre que meus olhos já viram e que meu coração já experimentou. Era uma sexta-feira, o dia 31 de janeiro de 1992. Uma data que está gravada em minha alma como o dia em que Deus desceu dos céus para socorrer uma família desesperada no sertão da Paraíba. Acordei antes do sol nascer, como havia se tornado meu costume durante aqueles meses difíceis. As crianças ainda dormiam, e eu me levantei com cuidado para não acordá-las. Fui até a cozinha e abri o armário onde antes guardávamos nossa comida. Estava completamente vazio, a não ser por um prato rachado e uma panela velha. Não havia nenhuma migalha para dar às crianças. Saí para o quintal para buscar um pouco de água no pote que eu enchera no dia anterior, na minha caminhada até o poço distante. Quando abri a tampa do pote, vi que havia apenas um pouco de água barrenta no fundo. Nem mesmo água eu tinha em quantidade suficiente para dar às crianças. Naquele momento, a realidade da nossa situação me atingiu como um soco no estômago. Foi quando olhei para o céu e vi algo que me deixou em estado de choque. Havia uma nuvem no horizonte, uma única nuvem, pequena, mas carregada e escura, vindo na direção da nossa propriedade. Em mais de um ano de seca absoluta, eu não havia visto uma só nuvem no céu. O céu estava sempre limpo, azul e impiedoso, como se fosse feito de metal. Fiquei observando aquela nuvem com o coração disparado. Ela se movia devagar, mas parecia estar vindo diretamente para onde eu estava. Comecei a sentir uma emoção que não sabia mais se ainda existia dentro de mim. A emoção da expectativa, da esperança de que talvez, apenas talvez, Deus estivesse respondendo à minha oração desesperada da noite anterior. As crianças começaram a acordar e eu entrei para vê-las.
Isabel estava mais animada que nos últimos dias e até sorriu para mim quando me viu. José se levantou e me ajudou a acordar os outros irmãos. Maria, sempre prestativa, quis me ajudar a preparar o café da manhã, mas quando abriu o armário e viu que estava vazio, seus olhos se encheram de lágrimas. Mãe, disse José com sua voz já mudando para de um rapaz, eu posso ir até a cidade e tentar arrumar algum serviço. Tem que ter alguém que precise de ajuda, mesmo com a seca. Meu coração se partiu ouvindo aquilo. José estava disposto a trabalhar para ajudar a sustentar a família, mas ele mesmo estava fraco demais para fazer qualquer trabalho pesado. Além disso, sabia que não havia serviço na cidade. Todo mundo estava na mesma situação que nós. Não, meu filho, respondi, acariciando seus cabelos. Deus vai prover. Ontem à noite eu orei como nunca havia orado antes, e tenho certeza de que o Senhor ouviu nossa oração. Foi nesse momento que ouvimos o primeiro trovão, um trovão forte, que ecoou pelo sertão silencioso, como a voz do próprio Deus anunciando sua presença. Todas as crianças correram para a porta da casa para ver o que estava acontecendo, e o que vimos nos deixou boquiabertos. O céu, que há mais de um ano estava sempre limpo, agora estava coberto de nuvens pesadas e escuras. Mãe, gritou Ana, com os olhos brilhando de emoção. Olha as nuvens! Vai chover, mãe! Vai chover! E então, como se Deus estivesse respondendo diretamente à exclamação da minha filha, começaram a cair as primeiras gotas de chuva. Eram gotas grossas, pesadas, que faziam barulho quando batiam no chão ressecado. O cheiro da terra molhada começou a se espalhar pelo ar, um cheiro que eu não sentia há mais de um ano. As crianças saíram correndo para o quintal, gritando de alegria, com os braços abertos para receber a água do céu. José ria alto, Maria dançava na chuva, Pedro e Ana corriam de um lado para o outro, Francisco batia palminhas, e até nossa pequena Isabel, mesmo fraca, sorria e esticava as mãozinhas para tocar as gotas de chuva. Eu fiquei parada na porta da casa, chorando. Mas não eram lágrimas de tristeza ou desespero. Eram lágrimas de gratidão, de alívio, de reconhecimento de que Deus havia ouvido minha oração. Era como se Ele estivesse me dizendo: Filha, eu não te esqueci, eu estou aqui. A chuva foi ficando mais forte, mais constante. Em poucos minutos, já estava chovendo torrencialmente, como eu não via há tanto tempo. A água escorria pelos telhados, formava poças no quintal e começava a encher o pequeno açude que havia secado completamente meses atrás. Era um espetáculo maravilhoso, um presente divino para nossos olhos sedentos. Peguei todos os recipientes que tínhamos na casa, panelas, potes, baldes, garrafas, e coloquei no quintal para captar a água da chuva. Essa água seria pura, limpa, muito melhor que a água barrenta que eu buscava no poço distante. Era como se Deus estivesse mandando água mineral diretamente do céu para minha família. Mas, irmãos, o milagre da chuva foi apenas o começo, porque enquanto estávamos todos no quintal, molhados e felizes, ouvimos o barulho de alguém batendo na porta da frente da casa. Era um som que há meses não ouvíamos, porque praticamente não havia mais vizinhos por perto. Fui atender, com o coração ainda acelerado pela emoção da chuva, e quando abri a porta, não consegui acreditar no que meus olhos viram. Eram 3 homens, vestidos de ternos escuros apesar do calor, molhados pela chuva, com bíblias nas mãos. O mais velho dos 3 me cumprimentou com as palavras que mudaram minha vida para sempre. A paz de Deus, irmã. Fiquei alguns segundos em silêncio, observando aqueles homens. Havia algo diferente neles, algo que eu não conseguia explicar. Suas roupas eram simples, mas impecáveis. Seus rostos eram serenos, cheios de paz, e seus olhos brilhavam com uma luz que parecia vir de dentro. Era como se eles carregassem uma presença especial, uma unção divina que eu podia sentir mesmo sem entender. A paz de Deus, respondi instintivamente, sem saber por que usei exatamente as mesmas palavras. Irmã, disse o homem mais velho,
Nós somos da Congregação Cristã no Brasil. O Senhor nos orientou a vir até esta propriedade hoje. Podemos entrar? Meu coração disparou. Eu nunca havia ouvido falar da Congregação Cristã no Brasil, mas havia algo naqueles homens que me transmitia confiança total. Além disso, na oração da noite anterior, eu havia pedido especificamente a Deus que, se existisse uma igreja verdadeira em algum lugar, Ele trouxesse seus servos até nós. Claro, entrem por favor, respondi, abrindo a porta completamente. Os 3 homens entraram em nossa casa simples com a naturalidade de quem já conhecia o lugar há muito tempo. Eles não demonstraram nenhum estranhamento com nossa pobreza, com os móveis que havíamos vendido, com as crianças magras e mal vestidas. Pelo contrário, havia amor em seus olhos, uma compaixão genuína que eu podia sentir preenchendo toda a casa. Irmã, disse o mais velho, que depois eu soube que se chamava Irmão Joaquim, o Senhor nos mandou aqui porque sabia que vocês estão passando necessidade, mas Ele também nos mandou porque tem uma obra especial para fazer na vida de vocês. Chamei as crianças, que vieram do quintal ainda molhadas da chuva, curiosas para conhecer aqueles visitantes inesperados. Os homens cumprimentaram cada uma delas com carinho, e foi impressionante ver como as crianças se sentiram imediatamente à vontade com eles, como se os conhecessem há muito tempo. Irmã Maria, disse o segundo homem, cujo nome era Irmão Paulo. Nós sabemos que a senhora tem 7 filhos, que seu esposo João partiu para São Paulo há alguns meses procurando trabalho e que vocês estão sem notícias dele. Sabemos que vocês não têm comida em casa e que ontem à noite a senhora clamou a Deus como nunca havia clamado antes. Fiquei chocada. Como aqueles homens sabiam detalhes tão específicos da nossa vida? Como sabiam o nome do meu esposo, o número exato de filhos que eu tinha? E, principalmente, como sabiam sobre minha oração da noite anterior. Ninguém me havia visto orando no quintal. Não havia vizinhos por perto para testemunhar aquele momento. Como vocês sabem disso? Perguntei com voz trêmula. Irmã, respondeu o terceiro homem, irmão Daniel. Deus revela aos seus servos aquilo que é necessário para a obra dele. O Senhor ouviu sua oração ontem à noite. E hoje nos enviou aqui para ser instrumento da resposta que a senhora pediu. E então, irmão Joaquim abriu uma sacola que trazia e começou a tirar de dentro dela coisas que pareciam impossíveis naquela situação. Primeiro, veio um saco de arroz de 5 quilos. Depois, um saco de feijão de 2 quilos. Em seguida, açúcar, sal, óleo, farinha de trigo, macarrão, conservas, leite em pó e até mesmo alguns doces para as crianças. Enquanto ele tirava cada item da sacola, era como se estivesse tirando de uma fonte inesgotável. A sacola parecia pequena demais para conter tanta coisa, mas os alimentos continuavam saindo, um após o outro, até que nossa mesa ficou completamente coberta de comida. Mais comida do que havíamos visto em nossa casa nos últimos 6 meses. As crianças olhavam aquela cena com os olhos arregalados, como se estivessem presenciando um milagre. E, de fato, estavam. Isabel batia palminhas e ria. Francisco pulava de alegria. Ana começou a chorar de emoção. E José e Maria me olhavam como se quisessem confirmar que aquilo tudo era real. Mas isso não é tudo, irmã, disse o irmão Paulo. O Senhor também nos orientou a lhe dar isto, e ele me entregou um envelope. Abri o envelope com mãos trêmulas e encontrei dentro dele uma quantia em dinheiro que era mais do que João costumava ganhar em 2 meses de trabalho na roça. Junto com o dinheiro, havia um bilhete escrito à mão com uma caligrafia que eu não reconhecia, mas com palavras que tocaram profundamente meu coração. Irmã Maria, Deus conhece suas lágrimas, conhece suas orações, conhece seu coração. Ele nunca abandona os seus filhos. Este é apenas o começo das bênçãos que Ele tem preparadas para você e sua família. Confie nele. Não consegui mais me conter. Comecei a chorar copiosamente, ajoelhada na sala da minha própria casa,
diante daqueles 3 homens que Deus havia enviado como anjos para nos socorrer. Era um choro de libertação, de gratidão, de reconhecimento da bondade infinita de Deus. Obrigada, Senhor, gritei, levantando as mãos para o céu. Obrigada por não ter me esquecido. Obrigada por ouvir a oração de uma mãe desesperada. As crianças se juntaram a mim, e todos nós choramos juntos, mas eram lágrimas de alegria, de alívio, de gratidão. Era como se estivéssemos acordando de um pesadelo terrível e descobrindo que estava tudo bem, que Deus estava no controle, que nunca estivemos realmente sozinhos. A mensagem que transformou nossa compreensão. Depois que a emoção inicial passou e conseguimos nos acalmar um pouco, o irmão Joaquim pediu licença para nos falar sobre a palavra de Deus. As crianças se sentaram no chão da sala, ainda maravilhadas com tudo o que estava acontecendo. Enquanto eu me sentei numa cadeira que havia sobrado das nossas vendas de desespero. Irmã Maria, começou o irmão Joaquim, abrindo sua Bíblia. Tudo o que aconteceu aqui hoje não foi coincidência. Foi Deus respondendo à sua oração, mas também foi Deus preparando vocês para receberem uma revelação muito importante. Ele começou a ler passagens da Bíblia que falavam sobre o plano de salvação, mas de uma forma que eu nunca havia ouvido antes. Falou sobre Jesus Cristo não apenas como Salvador, mas como o único mediador entre Deus e os homens. Explicou sobre a importância do batismo por imersão em águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. Irmã, disse o irmão Paulo, a senhora foi batizada? Sim, respondi. Fui batizada quando criança, na igreja da cidade. E como foi esse batismo? O pastor derramou água na minha cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os 3 irmãos se olharam com uma expressão de carinho e compreensão. Então, o irmão Daniel abriu sua Bíblia em Atos 2:38 e leu. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmã Maria explicou pacientemente. O batismo verdadeiro, conforme ordenado por Jesus Cristo, deve ser feito por imersão completa em águas e em nome do Senhor Jesus Cristo. É através deste batismo que nossos pecados são verdadeiramente perdoados. Eles passaram mais de 2 horas me ensinando sobre a doutrina bíblica. Falaram sobre a importância da Santa Ceia, celebrada apenas uma vez por ano, na mesma data em que Jesus a instituiu. Explicaram sobre os dons espirituais, sobre a importância da oração, sobre como devemos viver uma vida santa e separada do mundo. Mas o que mais me impressionou foi a forma como eles explicavam tudo usando apenas a Bíblia. Cada ensinamento era fundamentado na palavra de Deus, e eles me mostravam versículo por versículo onde estava escrito aquilo que estavam ensinando. Era diferente de tudo o que eu havia ouvido na igreja da cidade, onde o pastor misturava suas próprias ideias com os ensinamentos bíblicos. Irmã, disse o irmão Joaquim, Deus trouxe vocês até este ponto não para destruí-los, mas para salvá-los. Toda esta provação pela qual passaram foi permitida por Deus para preparar seus corações para receberem a verdade do Evangelho. Enquanto eles falavam, eu sentia algo diferente acontecendo em meu espírito. Era como se uma luz estivesse sendo acesa dentro de mim, como se véus estivessem sendo removidos dos meus olhos espirituais. Tudo o que eles ensinavam fazia sentido. Encaixava perfeitamente com o que eu lia na Bíblia e, principalmente, tocava profundamente meu coração. José e Maria, os mais velhos, também estavam prestando atenção em cada palavra. Várias vezes vi José concordar com a cabeça, como se finalmente estivesse encontrando respostas para perguntas que sempre teve. Maria fazia perguntas inteligentes, demonstrando que estava realmente interessada em entender a doutrina. Irmãos, disse eu, depois de ouvir tudo com muita atenção, vocês estão me ensinando coisas que meu coração sempre soube que eram verdade, mas que nunca havia ouvido explicadas dessa forma. Eu quero ser batizada da maneira correta.
Quero que meus filhos também conheçam esta verdade. Irmã Maria, respondeu o irmão Paulo, nós ficaremos aqui por alguns dias para ensiná-la melhor sobre a doutrina. É importante que a senhora entenda completamente o que significa seguir a Jesus Cristo antes de tomar a decisão do batismo. E assim começaram os dias mais importantes da minha vida espiritual. Os 3 irmãos ficaram hospedados na casa de um conhecido que morava na cidade, mas vinham todos os dias à nossa propriedade para nos ensinar a palavra de Deus. Eram estudos profundos, detalhados, onde eles me mostravam na Bíblia cada aspecto da vida cristã. Aprendi sobre a importância da oração, não apenas como um pedido a Deus, mas como uma conversa íntima com o Pai Celestial. Aprendi sobre o jejum, sobre como nos consagrarmos ao Senhor através da abstinência voluntária. Aprendi sobre os frutos do Espírito e como eles devem se manifestar na vida de quem verdadeiramente nasceu de novo. Eles me explicaram também sobre a organização da igreja, sobre como os cargos são dados por Deus através de revelação, sobre a importância de congregar com os irmãos na fé. Falaram sobre a vida santificada, sobre como devemos nos separar das coisas mundanas para vivermos exclusivamente para Deus. Durante aqueles dias de ensinamento, algo maravilhoso acontecia na minha casa. As crianças que antes viviam tristes e abatidas, agora estavam alegres e cheias de vida. Não era apenas por causa da comida, era por causa da atmosfera espiritual que havia se instalado em nosso lar. Era como se a presença de Deus tivesse vindo morar conosco. A chuva continuava caindo todos os dias. Não era uma chuva normal, era uma chuva providencial, que vinha na medida exata para encher nossos reservatórios, regar a terra e preparar tudo para uma nova fase em nossas vidas. O açude que estava completamente seco há meses, agora transbordava de água limpa e cristalina. No 4º dia após a chegada dos irmãos, aconteceu algo que confirmou definitivamente que Deus estava operando um milagre em nossas vidas. Chegou uma carta. O carteiro, que há meses não aparecia na nossa região, porque não havia mais ninguém para receber correspondência, veio especialmente até nossa casa entregar o envelope com o timbre dos Correios de São Paulo. Era uma carta de João. Minhas mãos tremiam quando abri, e li palavras que me fizeram chorar de alegria. Minha querida Maria e meus filhos amados, peço perdão por não ter escrito há tanto tempo. Sofri um acidente no trabalho há 3 meses e fiquei internado no hospital por muito tempo. Quando saí, estava sem dinheiro e sem trabalho, e fiquei com vergonha de escrever, contando sobre minha situação. Mas ontem aconteceu um milagre. Um homem me ajudou quando eu estava na rua, sem ter onde dormir, e me deu trabalho na sua empresa. Ele também me levou para uma igreja chamada Congregação Cristã no Brasil, onde fui muito bem recebido. Estou aprendendo sobre a Bíblia e me preparando para ser batizado. O mais impressionante é que este homem sabia detalhes sobre nossa família que eu nunca havia contado para ninguém. Ele sabia que você se chama Maria, que temos 7 filhos, e até mesmo sabia que vocês estavam passando necessidade. Disse que Deus revelou para ele que deveria me ajudar. Estou mandando dinheiro com esta carta, e em breve estarei voltando para casa. Deus operou um milagre na minha vida, e tenho certeza de que também operou na vida de vocês. Com amor, João. Quando terminei de ler a carta, estava chorando tanto que não conseguia falar. Os irmãos me consolaram e disseram que aquilo era mais uma confirmação de que Deus estava restaurando nossa família de uma forma sobrenatural. Não era apenas uma restauração material, era uma restauração espiritual, completa. O batismo que selou nossa nova vida. A chuva que havia começado no dia da chegada dos irmãos continuou caindo por 5 dias consecutivos. No 5º dia, o irmão Joaquim me disse algo que mexeu profundamente com meu coração. Irmã Maria, Deus mandou esta chuva não apenas para matar a sede da terra, mas também para preparar as águas do seu batismo. Foi quando olhei para o açude da nossa propriedade e vi que estava completamente cheio pela primeira vez em mais de um ano. A água estava limpa, cristalina, como se Deus tivesse preparado um batistério natural especialmente para mim. Era um milagre dentro de outro milagre. Durante aqueles 5 dias de chuva e ensinamento, meu coração havia se transformado completamente.
Eu entendi agora que tudo pelo que havíamos passado, a seca, a fome, o desespero, a separação da família, tudo havia sido permitido por Deus para nos preparar para este momento. Era como se Ele tivesse quebrantado nossos corações para depois enchê-los com sua presença. Irmãos, disse eu no 5º dia, eu estou pronta para ser batizada. Entendo que o batismo é o sepultamento do velho homem e a ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Quero nascer de novo. Quero que meus pecados sejam perdoados. Quero receber o dom do Espírito Santo. José e Maria também haviam pedido para ser batizados. Eles haviam ouvido todos os ensinamentos e, mesmo sendo ainda jovens, demonstraram uma compreensão madura da doutrina bíblica. As outras crianças ainda eram pequenas demais, mas prometi que quando chegassem à idade da razão, também seriam ensinadas e teriam a oportunidade de tomar esta decisão. O irmão Daniel havia ido até a cidade e conseguido roupas brancas adequadas para o batismo. Para mim, trouxe um vestido branco simples, mas digno, e um véu para cobrir minha cabeça durante a cerimônia. Para José, trouxe uma camisa e calça brancas. Para Maria, um vestido branco apropriado para uma jovem. Na manhã do 6º dia, que era um domingo, nos dirigimos para o açude. A chuva havia parado durante a noite e o sol brilhava suavemente entre as nuvens. O açude estava perfeito, cheio de água limpa, com uma profundidade adequada para o batismo por imersão. Outras pessoas haviam chegado para participar da cerimônia. Eram irmãos de congregações vizinhas que os 3 homens haviam chamado. Mesmo com a dificuldade dos transportes devido às chuvas, cerca de 15 irmãos estavam presentes. Eles cantaram hinos lindos, hinos que eu nunca havia ouvido, mas que tocavam profundamente minha alma. O irmão Joaquim fez uma oração antes do batismo, pedindo a Deus que abençoasse aquele momento e que derramasse seu Espírito sobre nós. Depois ele me explicou que eu deveria confessar minha fé em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Irmã Maria, perguntou ele, a senhora crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos seus pecados, ressuscitou ao 3º dia e é o único caminho para a salvação eterna? Sim, eu creio de todo o meu coração, respondi, sentindo uma emoção indescritível tomando conta de mim. Então, em obediência ao mandamento do Senhor Jesus Cristo, eu a batizo em nome do Senhor Jesus, para perdão dos seus pecados. E então aconteceu o momento mais importante da minha vida. Fui submersa completamente nas águas daquele açude que Deus havia enchido especialmente para este propósito. Quando desci as águas, senti como se estivesse morrendo para o mundo, para o pecado, para a vida antiga. Quando saí das águas, senti como se estivesse nascendo de novo, limpa, purificada, transformada. Foi uma experiência sobrenatural. No momento em que saí das águas, senti uma presença divina descendo sobre mim como nunca havia experimentado antes. Era o Espírito Santo de Deus tomando posse da minha vida, enchendo meu coração de uma paz e alegria que não podem ser descritas com palavras humanas. José foi o próximo a ser batizado. Quando ele saiu das águas, estava chorando de emoção, e eu podia ver em seus olhos que algo havia mudado completamente em seu interior. Não era mais apenas meu filho, era meu irmão na fé, nascido da mesma água e do mesmo Espírito. Maria foi a última. Quando ela emergiu das águas batismais, começou a falar em outras línguas. Era o Espírito Santo se manifestando através dela de uma forma gloriosa. Todos os irmãos presentes glorificaram a Deus, porque era evidente que o Senhor havia aceito nossos batismos e havia derramado seus dons sobre nós. Após os batismos, os irmãos nos abraçaram e nos receberam como parte da família de Deus. Cantamos hinos de gratidão, oramos juntos e experimentamos uma comunhão que eu jamais havia conhecido. Era como se finalmente tivéssemos encontrado nosso lugar no mundo, nossa verdadeira família espiritual, a vida transformada e as promessas cumpridas.
Irmãos, agora preciso contar para vocês como Deus completou sua obra na nossa família. O batismo foi apenas o começo de uma transformação que mudou completamente nossa vida. Não apenas espiritualmente, mas em todos os aspectos. 3 semanas depois do nosso batismo, numa tarde de quinta-feira, ouvimos o barulho de um caminhão parando na frente da nossa casa. Quando saí para ver quem era, meu coração quase parou de bater. Era João descendo de um caminhão de mudança, acompanhado por 2 homens que eu nunca havia visto antes. Corri para abraçá-lo e, quando nos encontramos, foi como se todos os meses de sofrimento e separação fossem apagados em um instante. Ele estava diferente, mais magro devido às dificuldades que havia passado, mas havia algo novo em seus olhos, uma paz, uma alegria que eu não havia visto antes. Maria, disse ele, me segurando pelos ombros, Deus operou milagres na minha vida em São Paulo. E pelo que estou vendo aqui, ele também operou milagres na vida de vocês. João me contou então toda a sua história. Após o acidente no trabalho, ele havia ficado meses na rua, sem dinheiro, sem comida, sem esperança. Foi quando o irmão da congregação cristã o encontrou numa situação desesperadora e o levou para sua casa. Este irmão não apenas lhe deu abrigo e comida, mas também lhe ofereceu trabalho em sua empresa de transporte. Maria, disse João com lágrimas nos olhos, este homem sabia detalhes da nossa vida que eu jamais havia contado para ninguém. Ele sabia seu nome, sabia quantos filhos nós temos, sabia até mesmo que vocês estavam passando fome. Disse que Deus havia revelado para ele que deveria me ajudar. O mais impressionante era que este irmão, chamado Antônio, havia trazido João de volta para casa com um caminhão cheio de móveis, roupas, alimentos e tudo o que precisávamos para recomeçar nossa vida. Era como se Deus tivesse restaurado não apenas nossa família, mas também nossa dignidade e nossa esperança. João também havia se batizado em São Paulo, na mesma doutrina que nós havíamos abraçado. Quando contei para ele sobre a visita dos 3 irmãos, sobre a chuva milagrosa, sobre nossos batismos, ele ficou maravilhado com a forma como Deus havia coordenado tudo para que chegássemos à verdade ao mesmo tempo, mesmo estando separados por milhares de quilômetros. Maria, disse ele, agora eu entendo por que precisamos passar por tudo aquilo. Deus estava nos preparando para recebermos a verdade do Evangelho. Se não tivéssemos tocado o fundo do poço, talvez nunca tivéssemos buscado a Deus com tanta sinceridade. Os 2 homens que acompanharam João eram irmãos da congregação de São Paulo que haviam vindo ajudar em nossa mudança, mas também vinham com um propósito especial. Eles iam ajudar a estabelecer um ponto de pregação na nossa região. Irmã Maria, disse o irmão Antônio, Deus nos revelou que deve ser aberta uma obra aqui no sertão da Paraíba. Há muitas almas sedentas da verdade, e vocês serão instrumentos para levar o Evangelho para esta região. E assim começou uma nova fase da nossa vida. Nossa casa se tornou o primeiro ponto de pregação da congregação cristã na nossa região. Todos os domingos, irmãos vinham de outras cidades para realizar cultos na nossa sala. Nossa casa, que antes era um lugar de sofrimento e lágrimas, agora era um lugar de adoração e louvor ao nome do Senhor Jesus. As chuvas continuaram vindo na medida certa, e João voltou a trabalhar a terra com uma energia renovada. Mas agora nossa vida tinha um propósito maior. Não trabalhávamos apenas para nosso sustento, mas também para contribuir com a obra de Deus. Parte da nossa produção era destinada a ajudar irmãos necessitados e a sustentar a pregação do Evangelho. As crianças cresceram na doutrina e no conhecimento da palavra de Deus. José se tornou um jovem exemplar, sempre presente nos cultos, ajudando na obra do Senhor. Maria desenvolveu um talento especial para ensinar as crianças menores sobre a Bíblia. Pedro, Ana, Joaquim e Francisco também abraçaram a fé com sinceridade quando chegaram à idade adequada. Nossa pequena Isabel, que quase perdemos durante os dias mais difíceis da seca, cresceu forte e saudável e se tornou uma jovem virtuosa, dedicada à obra de Deus. Muitas vezes, olhando para ela,
Eu me lembro daquela noite terrível, que ela estava febril em meus braços, e agradeço a Deus por ter preservado sua vida para que ela pudesse conhecer a verdade do Evangelho. Com o passar dos anos, nossa região foi se recuperando da seca. Outras famílias voltaram para suas propriedades, novos vizinhos chegaram, e nossa pequena comunidade reviveu. Mas agora havia algo diferente. Havia uma igreja verdadeira no meio do sertão, levando a palavra de Deus para todos aqueles que tinham sede de verdade. João e eu nos tornamos instrumentos de Deus para evangelizar nossa região. Quantas famílias ouvimos falar sobre Jesus Cristo? Quantos batismos presenciamos no mesmo açude onde fomos batizados? Quantos milagres vimos Deus operar na vida de pessoas que, como nós, haviam tocado o fundo do poço? A propriedade, que antes era árida e improdutiva, se tornou próspera e abundante. Não apenas prosperidade material, mas principalmente prosperidade espiritual. Nossa casa se transformou num farol de esperança para toda a região, um lugar onde as pessoas sabiam que podiam encontrar consolo, orientação e, principalmente, a verdade da palavra de Deus. Hoje, mais de 30 anos depois daqueles dias terríveis da seca, quando olho para trás, posso dizer com toda certeza: valeu a pena passar por toda aquela provação. Se não tivéssemos passado pelo vale mais profundo, nunca teríamos conhecido as alturas da graça de Deus. Se não tivéssemos experimentado o desespero humano, nunca teríamos experimentado o socorro divino. O testemunho que ecoa através dos tempos. Irmãos, hoje eu tenho 78 anos, e minha vida inteira foi transformada por aqueles dias de milagre em janeiro de 1992. João e eu vivemos mais de 30 anos servindo a Deus na congregação cristã no Brasil, e nossa casa sempre foi aberta para receber os irmãos, para realizar cultos, para ser um ponto de apoio da obra do Senhor. Nossos 7 filhos cresceram firmes na fé. José se tornou um ancião respeitado. Maria se casou com um irmão fiel e criou seus filhos no temor do Senhor. Pedro trabalha na obra de Deus em São Paulo. Ana tem um dom especial para o louvor e sempre participa dos hinos nos cultos. Joaquim se tornou professor e usa sua profissão para ser testemunha de Cristo. Francisco realiza trabalhos sociais ajudando famílias carentes. E nossa querida Isabel se dedicou inteiramente à obra de Deus, permanecendo solteira para servir ao Senhor com mais liberdade. Todos eles se casaram na obra, exceto Isabel. Todos batizaram seus filhos quando chegaram à idade adequada, e hoje temos uma geração inteira crescendo no conhecimento da verdade. São 23 netos e 8 bisnetos, todos congregando fielmente, todos conhecendo a história de como Deus salvou nossa família daquela seca terrível. O açude onde fomos batizados se tornou um lugar especial para a nossa família. Quantos batismos realizamos naquelas águas ao longo dos anos? Quantas vezes levamos visitantes até lá para contar sobre o milagre da chuva que Deus mandou exatamente no dia em que os irmãos chegaram à nossa casa? A propriedade cresceu e prosperou de uma forma que jamais imaginávamos. Hoje temos uma fazenda próspera, com gado, plantações variadas e, principalmente, uma congregação estabelecida que atende toda a região. O que começou como cultos na sala da nossa casa, hoje é uma igreja com mais de 200 membros batizados. Mas, irmãos, o que mais me emociona não é a prosperidade material que Deus nos deu. É ver como Ele usou nosso testemunho para tocar o coração de tantas pessoas ao longo desses anos. Quantas famílias ouviram nossa história e se converteram ao Senhor? Quantas pessoas passando por dificuldades encontraram esperança em nosso testemunho? João partiu para a glória em 2019, aos 89 anos, firme na fé até o último dia. Nos últimos momentos de vida, ele segurou minha mão e disse: Maria, foi a melhor coisa que aconteceu em nossa vida quando passamos por aquela seca terrível. Se não fosse por ela, nunca teríamos conhecido a verdade. Hoje, aos 78 anos, eu continuo firme na congregação.
Mesmo com as limitações da idade, não falto aos cultos. Participo da Santa Ceia todo ano e sempre que posso, conto meu testemunho para quem quiser ouvir, porque eu sei que minha história não é apenas minha, é a história de como Deus age na vida de quem clama a Ele com sinceridade. Recentemente, uma jovem mãe veio me procurar. Ela estava passando por dificuldades financeiras, o marido estava desempregado, ela tinha 3 filhos pequenos e não sabia como ia conseguir comida para eles. Quando ela terminou de contar sua situação, eu a abracei e disse: "Filha, deixa eu te contar uma história." E contei para ela tudo o que aconteceu conosco em 1992. Contei sobre a seca, sobre a fome, sobre o desespero, sobre a noite em que clamei a Deus como nunca havia clamado antes. Contei sobre os 3 homens que apareceram na nossa porta dizendo: "A paz de Deus." Sobre a chuva milagrosa, sobre a comida que parecia sair de uma fonte inesgotável. Quando terminei de contar, ela estava chorando. "Dona Maria", disse ela, "a senhora me deu esperança de novo. Eu vou orar como a senhora orou e vou confiar que Deus também vai me socorrer." 3 dias depois, ela voltou à minha casa radiante de alegria. O marido havia conseguido um emprego, um vizinho havia trazido alimentos para eles e, principalmente, ela havia conhecido a verdade do Evangelho através de nosso testemunho. Hoje, ela e toda a sua família congregam conosco. Irmãos, esse é o poder de um testemunho verdadeiro. Quando contamos com sinceridade como Deus agiu em nossa vida, isso toca o coração das pessoas e desperta nelas a fé para crer que Deus também pode agir na vida delas. Por isso eu digo para vocês que estão me ouvindo, não importa qual seja a sua situação hoje, não importa quão fundo você acha que caiu, não importa quão impossível parece sua situação, Deus ainda opera milagres. Ele ainda ouve o clamor dos desesperados. Ele ainda manda anjos em forma de pessoas para socorrer quem precisa. Se você está passando fome, clame a Deus como eu clamei naquela noite de janeiro de 1992. Se você está separado da família, confie que Deus pode restaurar o que foi quebrado. Se você perdeu a esperança, lembre-se de que Deus especializa em impossíveis. E principalmente, se você ainda não conhece a verdade completa do Evangelho, peça a Deus que mande servos fiéis para lhe ensinar o caminho da salvação. Assim como ele mandou aqueles 3 homens para nossa casa, ele também pode mandar alguém para você. A congregação cristã no Brasil está espalhada por todo o mundo, levando a mesma doutrina pura e simples que nos foi ensinada naqueles dias gloriosos de 1992. Procure uma congregação perto de você. Ouça os ensinamentos com coração sincero e permita que Deus faça em sua vida a mesma transformação que Ele fez na nossa. Eu termino o meu testemunho com as mesmas palavras que aqueles 3 homens disseram quando chegaram à nossa porta naquela manhã chuvosa de janeiro. A paz de Deus. Que essa paz, que vem do conhecimento da verdade e da certeza do amor de Deus, esteja com cada um de vocês que ouviu esta história. E lembrem-se sempre, quando você acha que chegou ao fim, Deus está preparando o seu recomeço. Ele nunca abandona os seus filhos. Se você viveu algo inexplicável ou está passando por uma grande prova, deixe nos comentários. Compartilhe para que outros também conheçam o poder de Deus e que possamos orar por você. Que Deus abençoe a todos. Amém.